Cuidado com a aparência. Cuidado com a aparência. Aqui pode parecer que seja uma coisa nada bíblica, né? Mas é interessante que o cara chega e diz o seguinte: olha, eu conheço um cara. Gente, você já indicou alguém para um trabalho? É uma coisa fácil? Eu já indiquei e depois fui orar. Fala, Senhor, não deixa o teu servo passar vergonha. Tomara que dê certo. Às vezes as pessoas chegam por causa, né, da igreja e falam: pastor, o senhor tem alguém para indicar nessa área? Tem alguma pessoa que esteja precisando para trabalhar em casa? Imagina, você levar para dentro da sua casa. Não é fácil indicar. E esse cara indicou. Ele falou: eu conheço. E indicar para o rei ainda, as consequências são maiores. Eu conheço, sabe tocar, é forte e valente homem de guerra, é sisudo em palavras, e o texto diz o seguinte: ele tem boa aparência. Boa aparência. Antigamente era muito comum isso, né? Você via aqueles anúncios de tá precisando de gente para trabalhar. Aí colocava lá o currículo da pessoa e embaixo tinha boa aparência. Agora a turma do mimimi começou a xingar o negócio de boa aparência. Mas deixa eu dizer, boa aparência não está falando de gente bonita, não. Não significa esteticamente bonita. É bonito, é feio. Não é que gente feia não pode trabalhar, pelo amor de Deus. Como é que ia estar nós? Ô, gente, você já imaginou? Estava perdido. Não. Boa aparência é uma pessoa que ela se apresenta bem. Como eu disse, ele ia trabalhar, gente, no palácio. Davi não poderia aparecer qualquer pessoa lá, de qualquer jeito, vestido de qualquer forma, com qualquer aparência. Ele serviria o rei da nação, e Deus estava o preparando para ser o quê? Para ser o rei da nação, o futuro rei. Imaginou Davi, aparece lá mascando fumo? Ele era roceiro, gente. Parece lá com a butinona cheia de barro. E tal, e não sei o que, chapéuzão de roceiro. Não. Existe momento para isso, existe. Lá, quando ele estava lá cuidando das ovelhas dele. Mas diante de uma autoridade, diante de um rei, tem que tirar o chapéu, né? Tem que limpar a bota, tem que ir bonitinho. E eu não estou falando de estilo, eu não estou falando da pessoa ser... Não, a boa aparência é o cara que está super alinhado e tal. Não é isso. Mas é a pessoa que está limpa. Ô, gente, limpa. Você vai fazer uma entrevista de empregos, tem que ir como? Fala para mim. Tem que ir limpo, cara. Com o cabelo arrumado. Hoje em dia está na moda ter barba. A barba bem feita, arrumada, alinhada. Você não pode feder. Parece básico isso, né? A cara passa desodorante, escova o dente, passa o fio dental bonitinho. Sabe, a linha, uma vez, eu brinquei até com a Dani. A gente estava conversando, isso tem muitos anos, era inclusive com um pastor. E daí eu estava conversando com o cara, e tinha um fio da barba dele que estava para cima. Na hora que eu entrei no carro, eu falei: Dani, eu já sei, é o fio. Eu falei: é isso. Cara, eu não conseguia prestar atenção em outra coisa. É claro que é uma bobagem isso. Mas eu estou dizendo o seguinte: existem detalhes que você precisa observar. Sabe? Arrumar direitinho. Eu estou falando, gente, para pessoas que querem crescer. Você não pode aparecer com a cueca aparecendo. Sabe? Andando. Igual. Aí diz: não Aquiles, mas Deus conhece o meu coração. Eu sei, mas a gente não conhece.
as pessoas não conhecem, e você vai se relacionar com as pessoas. É isso que você precisa entender. Olha só o que 1 Samuel 16 diz. É o começo desse capítulo, é no encontro de Samuel com os filhos de Jessé. Lembre-se o seguinte, Davi não era o mais bonito da sua casa, pelo contrário, ele era o mais humilde, o mais simples. O seu irmão mais velho, primogênito, era todo bonitão. Inclusive Samuel, quando olhou, falou, é esse que vai ser rei. E olha o que Deus disse para Samuel, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Mas tem um alerta que eu quero fazer aqui para você. Quando a Bíblia diz, o Senhor vê o coração e o homem vê a aparência, ele não está dizendo o seguinte, descuide da aparência. Ele está mostrando o seguinte, o fundamental é o seu coração. Só que você vai precisar se relacionar com pessoas. Pessoas são portas de entrada. Pessoas são acesso a lugares que você vai precisar ter. Então você precisa estar bem aparentado. Você precisa ter uma boa aparência. Arruma o cabelo, ajeita, passa uma boa maquiagem. Para as irmãs, pelo amor de Deus, irmão, não fica com esse negócio de maquiagem, não. Não, eu passo um pó, sai disso, para com isso. Uma vez chegou um cara na igreja, tem muitos, mas muito, eu era adolescente. E daí ele chegou, não, eu trabalho com jovens e não sei o que, com uma panca, um currículo, chegou dando carteirada já. Gente, vocês aguentam mais 5 minutinhos? Aguenta não? Se falar não também, o que vai fazer? Vai ter que aguentar, não tem jeito. Aí, enfim, o pastor, o mesmo do saxofone e do cabeleireiro. Eu tive uma escola de como não fazer as coisas, foi isso. Eu brinco com ele até hoje. Eu falo, você foi o meu maior professor, tudo que eu vi você fazer, eu faço o contrário, dá certo, é impressionante. Bom, ele chamou esse cara para ir lá pregar, esse cara. Não, eu trabalho com isso e tal, não sei o quê. Ele chamou o cara para pregar na igreja. O cara foi pregar. Gente, eu não tenho nada contra palhaço. Eu não tenho mesmo. Eu tive medo de palhaço quando eu era criança. Já contei aqui para vocês. Mas o cara foi vestido como um palhaço pregar. Não pintado. Assim, não tinha restart ainda. E a calça era vermelha. Mas tem muitos anos não estava na moda. Era calça vermelha, camisa de uma outra cor, um agasalho de uma outra cor. Parecia o Tiririca. Daí quando você olha a aparência, porque a aparência é uma informação que você está passando, é uma mensagem que você está passando, não é só o que você diz, mas é quem diz, não dá para levar em consideração. Então, cuidado com a sua aparência, porque é importante, você transmite uma mensagem. Agora está na moda, gente, pelo amor de Deus, pastor com as calças agarradas. Você vai no culto, o cara parece Zezé de Camargo, com as calças tudo trincando, tudo marcando. Qual é a mensagem que um pastor desse passa para as ovelhas? É uma mensagem sexual. Ah não, mas Deus, mané, se vira você com Deus, mas aqui com Deus você fala até no banheiro. Mas aqui nós temos que aguentar você com essa calça agarrada aí, tudo marcando, tudo. Então, se apresente, tem uma boa aparência. Você entende o que eu estou dizendo ou não?